Jesus, então é bom que a gente esteja preparado, obediente à sua palavra. Hoje iremos dar início a mais um estudo, né? Que o programa, o título já diz, Estudando a Palavra de Deus, e hoje vamos entrar no livro de Josué, né? Josué que sucedeu a Moisés. Nós vamos hoje só fazer o resumo e dar algumas explicações aqui a respeito do resumo do livro de Josué. Na próxima semana a gente vai estudando capítulo resumido, né? Os capítulos resumidos 1 a 5 e em diante assim, certo? Então, Josué ficou com uma tarefa muito grande, recebida por Moisés, que Deus assim determinou. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia no Antigo Testamento. Ele conta como Josué, sucessor de Moisés, liderou os israelitas na conquista de Canaã, a terra prometida por Deus. O livro mostra a divisão das terras entre as tribos de Israel e destaca a fidelidade de Deus às suas promessas. O objetivo deste livro é ensinar que obedecer a Deus traz bênçãos e vitória, enquanto a desobediência leva a dificuldade. A gente vê aqui no início, né, já do texto, que falando a respeito do livro de Josué, a gente já vê que a principal coisa para que você encontre a salvação é a obediência. A obediência, ela tem que estar em nossa vida em tudo. Não é isso? Então, quando se fala da terra de Canaã, e quando se fala de Israel, Israel foi o título que Jacó recebeu de Deus por ele ter passado uma noite em batalha, assim, em briga com o próprio Deus, né? E por essa peleja, Josué disse que só largava ao anjo que ali estava brigando com ele, depois que recebesse a bênção. E Deus viu a sua perseverança, viu? E colocou o nome dele de Israel, aquele que lutou com Deus. É isso que quer dizer a palavra Israel. Aquele que lutou com Deus. Então, Jacó ficou com esse nome chamado Israel, e não mais Jacó. Então, Canaã era e sempre foi a terra prometida por Jesus. E lá já habitava Jacó. E Jacó, quando nasceu, né, ele veio segurado no calcanhar do seu irmão, levou esse nome de Jacó. Então, tudo tem um significado, tudo tem um propósito. Cada nome de pessoas, ele tem um significado. Desde lá de Gênesis. Então, a terra hoje, o Estado de Israel hoje, ele foi construído, ele foi habitado por Jacó e os seus filhos. Mas com a grande fome que teve no Egito, e lá, um dos filhos de Jacó que estava lá, que era José, que cuidou de toda a agricultura daquela época para que o povo não morresse de fome, tudo feito às mãos de Deus, né? A gente lembra da história de José, que foi escravo no Egito e depois se tornou governador, e por conta dele ser governador, a família dele todinha foi para o Egito, e depois permaneceram no Egito, construíram famílias e tornou-se um número bastante elevado, de quase 5.000 pessoas, né? Chamada Hebreus, que foram depois libertados por Moisés, também da descendência de Jacó, né? Então aí você vê toda a história que houve do Êxodo, né? Do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e aí entre eles estava Josué, que também faz parte da família de Jacó. Então, Josué tem
a promessa que Deus traria na época, Moisés teve essa promessa, que ele levaria o povo de Israel, que era o povo do Egito, os hebreus, para a terra prometida, que era Canaã, que já tinha sido habitada pelo próprio Jacó. Então Deus tinha essa promessa de que essa terra seria a terra dele. E para lá iria seu povo, a quem ele ama. Então, para isso, conduziu de novo com Josué até a terra prometida chamada Canaã. Mas tudo isso segue um princípio. Deus estabeleceu obediência. Obediência às suas leis, seus mandamentos deixados por Moisés, e Josué teria que seguir tudo isso. E Josué foi obediente. O livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, é atribuído a Josué. O líder escolhido por Deus para suceder Moisés e guiar o povo de Israel. O contexto do livro é a chegada dos israelitas à terra prometida, Canaã, após a libertação do Egito e a travessia do deserto. Os principais assuntos abordados no livro são a conquista de Canaã, as batalhas contra os povos que habitavam a região, a divisão da terra entre as tribos de Israel e a renovação da aliança entre Deus e o povo. Alguns eventos marcantes incluem a travessia do rio Jordão, a queda das muralhas de Jericó e a última exortação de Josué ao povo antes da sua morte. O tema central do livro é a fidelidade de Deus e as suas promessas. Ele mostra como Deus cumpriu o que prometeu a Abraão e seus descendentes, entregando-lhes a terra prometida. Ao mesmo tempo, destaca que a obediência a Deus é essencial para desfrutar suas bênçãos. O livro de Josué nos ensina sobre confiança em Deus, coragem para enfrentar desafios e a importância de seguir suas orientações. Ele também nos lembra que Deus é fiel e espera a fidelidade do seu povo. A mensagem principal é que a vitória e as bênçãos vêm quando confiamos em Deus e vivemos de acordo com a sua vontade. A gente vê que hoje não é diferente do que foi naquele tempo as pessoas a quem Deus colocou para chegar à terra prometida. E não pedia muita coisa a eles, porque Deus dava tudo até ele chegar à terra prometida. Mas o que Deus queria dele era só obediência às suas palavras. Obediência ao que Moisés falava, porque Moisés era a pessoa que Deus falava por ele ao povo. Então era preciso somente o povo obedecer. Mas a gente sabe pela história do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, que a primeira e a segunda geração ficou pelo caminho e morreu. Só entrou em Canaã a terceira geração. Então veja, do Egito para Canaã, não era tão distante, né? Porque em Canaã habitou Abraão, em Canaã habitou Jacó, e Jacó depois foi com toda a sua família para o Egito. E não demorou tanto para chegar lá. Mas por conta da desobediência do povo, da falta de fé e da murmuração, eles passaram 40 anos no deserto, andando em círculo, até a terceira geração ser mais obediente e entrar na terra prometida. Então era uma coisa que era para chegar logo, demorou muito por conta da desobediência. E isso é nos dias de hoje também. Muitas coisas você tem para receber de Deus. Aliás, nós recebemos de Deus todos os dias bênção. Todos os dias você, eu, recebemos a bênção de Deus. É estar com vida. Porque a nossa vida pertence a Deus. O dia da gente partir daqui desta terra, a gente não sabe. Mas a palavra diz que a gente tem que estar vigilante. Né? A gente tem que estar sempre com os olhos abertos, porque num piscar de olho a gente pode sair deste mundo. E aí?
Se você, nesse momento de sua vida, você não serviu a Deus em nada, mas só colocou a palavra que todos colocam na boca. Você crê em Deus? Eu creio. Mas não faz a vontade de Deus. Então a sua crença é muito fraca. Ela para Deus não serve. Quem crê em Deus, quem crê no seu Filho Jesus Cristo, precisa ser obediente aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. É muito fácil dizer que crê. É fácil demais. Crê em Deus? Creio. E o ateu diz que não crê. Qual é a diferença de quem crê e não faz a vontade de Deus e do ateu? Nenhuma. Porque não é somente a fé que vai te conduzir à salvação. É preciso entender o capítulo 2 de Efésios, né? Até o verso 10. É preciso você entender direitinho. Porque a palavra diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e não é pelas obras, mas também diz que é pelas boas obras. E que boas obras são essas? Começa logo pela obediência à palavra de Deus. Esta é uma boa obra, é você obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, as demais coisas que Deus quer que você faça, você irá fazer. Então você vai amar o seu próximo verdadeiramente, que é uma das coisas que Ele quer que nós façamos. Aí 1 João, né? A primeira carta de João, João afirma que como é que a gente pode dizer que ama a Deus se a gente tem raiva do nosso irmão, se a gente odeia o nosso irmão? A gente nos torna mentiroso diante de Deus, né? E Deus sabe de nossa vida, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração e sabe. Também não adianta você querer amar o seu irmão achando que ele deve ser daquele jeito ou daquele, porque é assim que você vê o seu irmão. Mas eu digo que não é dessa forma que a gente tem que amar o nosso irmão. Porque primeiro a gente tem que olhar logo os nossos defeitos, certo? Não apontar o dedo para os defeitos do irmão, porque se ele tem algum defeito, Deus é quem sabe o tamanho do defeito dele, e Deus é quem corrige ele, se assim ele queira servir a Deus. Mas eu tenho que amar ele do jeito que ele é, independente. De que forma? Não desejando mal a ele, querendo o bem dele. Se puder em algum momento levar uma mensagem de Deus para ele levar, é lógico. Mas não querer que a pessoa mude aos seus modos, porque eu também tenho defeito. Então quem modifica os meus defeitos é Deus, não é nenhuma outra pessoa. E nem eu também vou modificar os defeitos daquela pessoa, porque talvez os defeitos que eu esteja vendo em alguém, talvez Deus não esteja vendo. Então é importante que a gente veja a nossa conduta aqui na terra, né? A gente precisa obedecer a Deus, e para obedecer a Deus no mundo em que vivemos não é fácil. É preciso perseverança. É preciso estudar a palavra de Deus, e você só vai entender essas coisas que estou falando, e você só vai entender como servir a Deus se você começar a ler a Bíblia, procurar entender o que a palavra diz. Do início do livro da Bíblia, do livro de Gênesis, do início até Apocalipse, a palavra é obediência, certo? Porque Satanás foi precipitado à terra? Porque desobedeceu a Deus. Então Deus não quer muita coisa da gente, não. Ele só quer obediência. Até porque a gente não tem nada para dar a Deus. Sabe? A gente não tem nada para dar a Deus. Mas a única coisa que Ele quer da criatura que somos nós é que a gente obedeça a Ele. E para a gente obedecer, como é que a gente vai obedecer se a gente não conhece a Bíblia? A gente não conhece qual é os desígnios de Deus, qual é os princípios que Deus quer para a gente.
Mas se você ler a Bíblia, se você meditar na palavra, se você pedir de joelho ao Espírito Santo entendimento, ele vai te dar. Porque Jesus, quando veio à terra, ele deixou toda uma regra de salvação para cada um. Está lá os evangelhos. Todos são praticamente iguais, não existe diferença nenhuma dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Então você pode escolher um daqueles e ler. Ou ler os 4. Mas vai estar lá os ensinamentos de Jesus, como Jesus quer que a gente faça. O sermão da montanha, posso dizer que é a nossa lei de condução aqui na terra, de como vivemos. Então é importante que a gente tenha esse entendimento. Então Josué, ele seguiu a obediência que teve grande a Moisés, por intermédio de Deus, e depois Josué teve esse contato direto com Deus e conduziu o povo até a terra prometida. E a gente vai ver durante o mês, né? São 4 sexta-feira, a gente vai ver que depois foi dividido, no final já é dividido o estado, a cidade de Canaã é dividida e dado a terra para cada um das 12 tribos dos filhos de Jacó. Então, nada mais é do que a obediência que Deus quer de cada um de nós. O livro de Josué tem a autoria do próprio Josué, atribuída a Josué, sucessor de Moisés, embora partes como o relato da sua morte, Josué em 24, capítulo 24, verso 29 e 33, tenha sido acrescentado por alguns escribas, ou líderes, ou pastores, né? Ou algum daquele que seguia mais de perto o próprio Josué. Completou as escritas. Tem 24 capítulos. O número de capítulos são 24 do livro de Josué. Está no Antigo Testamento, viu? Depois de Deuteronômio. O propósito, mostrar o cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel, destacando a fidelidade divina e a importância da obediência para experimentar as suas bênçãos. Os temas principais: conquista de Canaã, batalhas contra os habitantes da terra, divisão da terra prometida entre as tribos de Israel e a renovação da aliança com Deus. A personagem principal: Deus, Josué e os israelitas, habitantes de Canaã, como os de Jericó. E aí os líderes tribais de Israel. Mensagem: Deus é fiel às suas promessas e conduz seu povo à vitória quando obedece e fé. Desobediência traz dificuldade, mas confiar em Deus garante bênçãos e vitória espiritual. Então aqui relata todo o livro. O que aconteceu, o que se passou durante aquele período de Josué conduzindo o povo até a terra prometida. Muitas passagens bíblicas relatadas em filmes e outras coisas, né, em relatos, mas como a Batalha de Jericó, como a travessia do Jordão. E a gente sempre lembra que nessa caminhada existia a Arca da Aliança, que era a presença de Deus ali junto ao povo de Israel. Veja que o Espírito Santo, ele veio habitar entre nós com a morte de Jesus. Jesus prometeu aos apóstolos e discípulos que antes dele partir, ele deixava o Consolador. E a gente vai ver isso lá no livro de Atos, né? Com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, que era uma festa grande, que é do Antigo Testamento e até hoje ainda é comemorada por alguns, né? Então, naquele dia de Pentecostes, onde se reunia toda a nação ao redor de Israel, estava participando, porque vinha até do Egito para participar da festa de Pentecostes, e ali Deus aproveita e manda o Espírito Santo sobre os apóstolos, para ali ele já fazer um grande milagre, através de Pedro, pregando
para aquela multidão, e ali cada um de cada região tinha uma língua diferente, falava medo, persas, elamitas, né? Então eles falavam as suas próprias línguas. E Pedro falou na própria língua dele, hebraica. E todos entenderam na sua própria língua, né? Então, esta é a palavra quando se diz falar em língua estranha. É você de uma língua entender a língua do outro. Essa foi assim feito naquela época. Então, Pedro pregou para uma multidão de mais de 5 mil pessoas e se converteu em torno de 3 mil ou mais. Então, a gente vê que tudo é questão de obediência a Deus. Josué ele foi obediente até a terra prometida e depois Josué morre também. E aí outro já conduz o seu povo. E depois a gente vai ver depois do livro de Josué vai vir os outros livros do Antigo Testamento, vai entrar nos profetas maiores, os profetas menores, até chegar no Novo Testamento e no último profeta de João Batista, depois do último profeta menor, passou-se o quê? 400 anos sem profecia, ou 40 anos sem profecia. Então, veio João Batista. João Batista para pregar justamente a vinda de Jesus. Teria que vir um precursor, aquele que anuncia a vinda do Messias, que através dele nós temos essa graça imerecida, que é a salvação. Se Jesus não morre, essa humanidade não existiria. Nem eu estaria aqui falando para vocês, nem vocês em casa ou em qualquer outro lugar ouvindo. Então, por conta da morte de Jesus, nós temos essa graça. Todo dia ele pede por nós interceder ao nosso Deus Pai. Então, a gente vê o seguinte. O livro de Josué é um livro muito importante, porque Josué, como Moisés, ele foi obediente até o seu dia de morte. Você vai ter a oportunidade de ler o livro todo, são 24 capítulos, e você lê um todo dia, você vai entender como foi a vida de Josué. A obediência de Josué foi tão grande diante de Deus, que em várias batalhas, quando escurecia, Josué começava a perder. E o que aconteceu? Josué orou para que Deus parasse o sol. E assim Deus fez. E o que era noite ficou dia também. E assim Josué venceu a batalha. Então, quando você é obediente a Deus, e você ora, Deus te dá a resposta. Deus te dá a solução para aquele teu problema. Então é preciso que você seja obediente. Vamos dar um exemplo de nossa casa. Você que tem família, que tem filhos, qual é a coisa que você mais quer na sua família, nos seus filhos? Não é a obediência dos seus filhos? Aquele que é obediente, amanhece o dia, bença pai, bença mãe, os costumes antigos ainda prevalecendo. A gente vê que isso hoje não prevalece mais nas famílias, mas que deveria prevalecer quando você pede a bênção, a mãe ou o pai e a mãe abençoa, é Deus que está abençoando, certo? Porque foi assim que foi aprendido, para que possa ser abençoado. Então, quando o filho lhe obedece, quando o filho não lhe dá dor de cabeça, quando o filho só lhe dá alegria, o que é que você faz? Você tenta de alguma forma recompensá-lo com algo. Assim é Deus em nossa vida. Deus não criou a gente para ser desobediente a Ele. Deus criou a gente à sua semelhança, imagem e semelhança. Veja que grandeza a gente tem. Quando Deus ali diz, e Ele não estava só. Estava Deus na construção do mundo, Deus fez só.
apesar de que Jesus e o Espírito Santo estavam presentes. Mas, na hora de fazer o homem, os três participaram. E Deus diz, façamos, se você olhar, está no plural, em Gênesis, façamos o homem, a minha imagem e semelhança. Então você veja que tamanha responsabilidade de Deus foi tão grande que ele não fez só. Porque ele queria fazer uma coisa perfeita, maravilhosa. E deixar o homem livre para poder comandar esse mundo da maneira que Deus queria que fosse comandado. Mas aqui habitava aquele que transgrediu no céu por não obedecer a Deus e foi precipitado à terra. E o trabalho de Satanás não é outro, porque Satanás significa opositor. A palavra Satanás significa opositor, aquele que se opõe a tudo. Então ele é o opositor de Deus a tudo. O que Deus quer fazer de bem na tua vida e na minha, ele tenta destruir, mostrar uma forma diferente para que você não siga a palavra de Deus e nem siga os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, hoje, a própria palavra diz que o mundo jaz do maligno. E quem é o maligno? Satanás. Então, esse mundo, antes de ele ser purificado, queimado a 7 palmos, como diz em 2 Pedro, ele pertence a Satanás. Certo? Porque ele aqui, ele apronta, como se diz no popular, ele apronta com a vida das pessoas que não são obedientes a Deus. E às vezes as pessoas perguntam, mas minha vida não anda de forma nenhuma. É troncha, eu tenho depressão, eu vivo oprimido, tenho ansiedade, nada dá certo. Faça uma análise da sua vida com a obediência a Deus. Será que eu estou agradando a Deus? Deus me deixou aqui na terra livre. Então, tudo que eu fizer, a responsabilidade vai ser minha, não vai ser de Deus. Deus não é aquele de chegar, pegar você a pulso e fazer você obedecer a ele, não, de forma nenhuma. Ele, quando criou o homem e deixou lá tomando conta do jardim, ele deixou o homem livre. Só deu a ele 2 determinações. Daquele pomar tão grande que tinha no jardim do Éden, proibiu comer só 2 frutas, para ver até onde ia a obediência do homem. Deus sabia que o homem ia desobedecer? Sabia. Porque a serpente estava ali todos os dias tentando, né? E as 2 frutas, ela tinha um significado. Uma era do conhecimento, do bem e do mal. E a outra da vida eterna, que era da ciência. Então, o homem desobedeceu através da mulher, e depois o próprio Adão comeu também do fruto proibido, e assim pecaram, desobedeceram a Deus. Certo? E aí veio o entendimento do bem e do mal. Como começou o entendimento? Eles perceberam que estavam nus. Eles iam viver como criança. Qual é a maldade numa criança? Existe nenhuma maldade? Ela anda pelada por todos os lugares, para ela está tudo normal. E era assim que a humanidade ia viver, como crianças, se não tivesse desobedecido. Mas aí veio o pecado, a primeira coisa foi conhecer. Certo? E daí veio a maldade no mundo. E até hoje, a maldade, cada dia mais, é maior. Então, a palavra também diz, que a gente vai ver no Novo Testamento, que o amor esfriou entre os povos. Não existe mais amor ao próximo no ser humano. Cada um vive a revelia, querendo fazer as coisas à sua maneira, como achando que pode. E que tem poder para fazer. E aí passa por cima dos outros como um trator, sem querer saber se vai ferir, magoar ou machucar, ou até mesmo matar a pessoa. E Deus está percebendo tudo isso.
Porque nos tempos de Noé foi desse jeito. E Jesus adverte. Como foi nos tempos de Noé, também será nos dias de hoje. E se você lê a Bíblia, que é isso que eu peço, leia a Bíblia. Esse programa é justamente isso, estudando a palavra de Deus. É para a gente ler a Bíblia, para a gente tirar dúvidas. E Deus vai te dar o entendimento. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração. Abre este coração para que o Espírito Santo entre. E peça a Ele para entender a palavra da Bíblia, para ler, que Ele vai te dar o entendimento. E aí tu vai ver. Tanto você como eu, como qualquer uma pessoa. Quando a gente pede com fé, o Espírito Santo te dá. Porque Ele conhece o meu coração e conhece o teu. Não adianta a gente fazer as coisas escondidas para a sociedade. Mas Deus está vendo. Certo? Você querer ser bonzinho demais para a sociedade, mostrar um ar de santidade para a sociedade, né? Mostrar um ar de espiritualidade para a sociedade, mas diante de Deus, Deus sabe que você não é aquilo. Que você tem uma capa mostrando aquilo lá para o povo, que você é santo, mas a sua vida não é de santidade. Deus sabe. Então, é importante primeiro você fazer para Deus. E o que você fizer de santidade na sua vida para Deus, a sociedade vai te observar. E vai te ver também da forma que Deus está te vendo. Então é isso que a gente tem que fazer todos os dias. É fácil? Não é, porque a gente vive num mundo complicado. Um mundo onde ninguém está nem aí para a palavra de Deus. Onde ninguém está nem aí para ler um versículo ou um capítulo todos os dias. Ninguém está nem aí para botar seu joelho no chão e orar, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, estou com vida. Mas pelo contrário, amanhece o dia já preocupado. Eu tenho isso para resolver, eu tenho que correr atrás. Eu vou na loteria que eu vou jogar, porque se eu ficar milionário eu vou fazer isso e aquilo. E onde é que está Deus? Se a gente acordou porque Ele quis que a gente acordasse. Eu estou aqui nesse momento falando da palavra de Deus e você do outro lado ouvindo. Mas se Deus determinou que minha vida vai ser hoje, antes de eu terminar o programa eu morro. E aí? E se eu tivesse só preocupado com as coisas desse mundo, como era que ia ser a minha vida? Eu tenho que estar vigilante na palavra. Nos momentos livres, a gente tem que estar estudando um pouco a palavra de Deus. A gente tem que estar orando, sentado, andando, caminhando. Para Deus, a oração é um diálogo com Ele. Não importa se você está de joelho, ou deitado, ou de pé. Ele quer um contato mental, um contato falado com Ele. É isso que Deus quer. Que nós somos ainda criatura de Deus. Né? Mas como fizermos daqui para frente a vontade de Deus, vamos nos tornar filhos de Deus. Né? Então, a gente tem que fazer que nem Paulo, batalhar pela salvação até o último dia. Paulo já sabia que estava salvo, mas ele não cruzou os braços que nem Jonas, debaixo de um pé de árvore. Pelo contrário, ele continuou trabalhando até o seu último dia, quando foi decapitado, servindo a Deus. Não juntou nada para si. Viveu até seus últimos dias de tendas, que era a profissão dele. E depois, seus últimos dias, foi na prisão, preso, onde ele escreveu várias cartas. Então, que a vida dos apóstolos, que a vida dos profetas, sirva de exemplo para a nossa vida. Às vezes a gente vive nesse mundo correndo atrás só de riquezas, de bens material. A gente morre e deixa tudo. Aí quem vai usufruir disso são os nossos filhos e às vezes dá até confusão. Deus dando o suficiente a gente todos os dias é o necessário para a gente viver. A gente tendo um teto para morar, um lar, é o suficiente para a nossa vida. O que Deus quer que a gente viva em comunhão,
com nossos irmãos, amando um ao outro verdadeiramente. Então é preciso que cada dia mais a gente nos colocamos na palavra de Deus. Então que esta mensagem de hoje, do início do livro de Josué, que iremos aprender durante as 4 sexta-feiras do mês, possa nos trazer reflexão para uma mudança de vida. Eu quero nesta manhã agradecer a todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, deixando da parte do nosso Senhor Jesus Cristo beijos e abraços no coração de todos os nossos ouvintes da 98.5 Itaenga FM, deixando abraço da parte do nosso Senhor Jesus, beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos evangélicos, a todos os nossos irmãos católicos, deixando beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a toda a minha família e a família de todos os nossos ouvintes. Que o Senhor nessa manhã possa estar abençoando a vida de todos nós. Vamos orar e entregar este programa na mão de Deus, para que durante toda a semana e a próxima, o final desta semana e a próxima, você possa ver e ouvir pelo YouTube do nosso amigo e irmão Júlio Filho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa nesta manhã dar um dia de muita paz para cada um de nós, para cada ouvinte deste programa, para aqueles que ainda vão ouvir. Que o Senhor possa dar um dia de muita paz, muita tranquilidade, tanto para eles, as pessoas, como para seus familiares. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Obrigado. CYX 824, Rádio Comunitária